Salve, salve, Blenderanos! Mais um curso aqui no canal onde venho aumentar sua experiência na modelagem 3D a partir deste mais recente trabalho da Blenderano Arts. Mais um curso onde eu estou ensinando como vocês podem modelar usando o Blender para fazer esse modelo incrível de uma pequena sala usando a distinta arte low poly de forma profissional. Já de cara peço que você se inscreva no canal para me ajudar a atingir os meus tão sonhados 10.000 inscritos novos aqui no canal Blenderano Arts, o seu canal de modelagem 3D. Eu sou Denilson e como vocês já sabem, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como vocês já podem notar aqui, já tenho meu Blender aqui aberto e aqui na lateral já tenho aqui o render que nós iremos fazer. Então o que nós iremos fazer de princípio, galera, se você já se inscreveu no canal, então vamos dar aqui a continuidade no nosso vídeo. É importante que você se inscreva, pois eu quero atingir os 10.000 inscritos, isso me ajudará bastante. Com um simples clique seu, você estará me ajudando aqui a desenvolver este canal, em que planejo ser um dos maiores canais de modelagem 3D, por isso não deixa de necessariamente apoiar esse canal. Então, pressionando 0 a partir do botão de numpad 0, assim, eu vou entrar aqui na visão da câmera desse jeito. Então o que eu vou fazer, eu vou necessariamente elevar esse cubo até aqui acima dessa linha aqui do outlier, desse jeito, como vocês podem notar aqui. Então, saindo da visão, vocês podem notar que esse nosso cubo está acima. Então, fazendo isso que eu vou fazer, em primeiro lugar, quer dizer que eu vou usar o renderizador Cycles aqui, para que ele estiver a usar o Eevee, não tem nenhum problema assim. Então, clicando aqui o 0, desse jeito, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar Tab, assim. Pressionando Tab, eu vou entrar no Edit Mode, vou entrar aqui na seleção por face, assim. Vou pressionar Shift, com o dedo no Shift. Antes disso, vou selecionar primeiro uma face, assim. Depois vou colocar o meu dedo no botão Shift, assim, sem retirá-lo. Vou selecionar essa base e essa base. Vou pressionar X, assim. Virei até aqui no faces, desse jeito. Como vocês podem ver, nós ficamos necessariamente com um terço do nosso modelo aqui. Então, entrando aqui no Edit Mode, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa aba aqui lateral, para vocês poderem ver aqui a aba Dimensions aqui. Então o que eu vou fazer a partir daqui, eu vou diminuir necessariamente essa parte de cima, pressionando Tab, seleção por aresta, vou selecionar essas duas arestas aqui e vou puxá-las um pouco para baixo desse jeito, assim. Como vocês podem ver aqui, uma vez que eu alterei necessariamente o tamanho aqui no eixo Z, que essa seta necessariamente azul, vocês podem notar aqui na lateral que os valores diminuíram para 1600. Então, caso você não consiga diminuir dessa maneira, quero os exatos valores, é só colocar 1600 aqui na aba Dimension aqui. Lembrando que esse vídeo terá em torno de 12 ou 10 minutos, assim. Então, o que eu vou fazer agora é simples. Depois disso, virei até aqui nessa ferramenta aqui lateral, virei aqui no Add Modifier e virei até aqui necessariamente no Solidify, assim. Então, o que eu vou fazer? A partir do modificador Solidify, virei até aqui nessa definição aqui chamado Thickness aqui. Então vou puxar essa definição, não vou puxar lá para aqui para dentro, galera, porque eu não gosto necessariamente de trabalhar com, como é que eu posso dizer, não gosto de trabalhar com essa espessura a partir da parte de dentro, porque isso nos obriga a sair da visão da câmera para poder operar nosso modelo a partir de fora, o que não é nada agradável. Então o que eu vou fazer é simples, vou puxar esse valor para o lado oposto, assim, como vocês podem ver, para necessariamente a espessura ser aplicada a partir de trás. Eu vou adicionar um pouco assim, e virei até aqui no Event Thickness, assim, como vocês podem ver, e vou reduzir um pouco esse valor, assim, para que ele seja um pouco aqui uniforme, desse jeito, como vocês podem ver. Para atingir os exatos valores é simples, ou podem simplesmente copiar esse valor aqui, que é o menos 0.0930, colocar aí, necessariamente vai aparecer desse jeito. Então o que eu vou fazer a partir de agora é simples, eu vou dar um SY para aumentar essa parte aqui, assim, na lateral, e vou dar um SX assim, desse jeito, como vocês puderam ver. Uma vez que eu necessariamente modifiquei usando os eixos, vocês podem notar que os valores nas dimensões também alteraram. Podem simplesmente colocar esses valores. Então, fazendo isso, o que eu vou fazer agora, vou entrar no Edit Mode desse jeito. O que eu vou fazer no Edit Mode? Eu vou dar um Ctrl R2 aqui, desse jeito, deixar. Depois disso, o que eu vou fazer novamente, agora vou pressionar SY e vou puxar um pouco para as laterais, assim. Depois vou dar um Ctrl R2 aqui no meio e vou dar um SY e puxar até aqui, como vocês podem ver, desse jeito. Depois o que eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl R, vou puxar essa base até aqui e vou dar um Ctrl R e puxar essa base até aqui, desse jeito, como vocês podem ver, assim.
essa simples ação. Depois vou dar um Ctrl R2 aqui na lateral, vou dar um SZ, puxar até necessariamente aqui, como vocês podem ver, assim. Depois vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, pressionar Shift, selecionar essa face, vou dar um X e selecionar aqui no faces, assim, para criar necessariamente esses nossos buracos, assim, desse jeito. Depois eu vou entrar no Edit Mode, assim, vou dar um Ctrl R2, assim, vou dar um SX, fechar um pouco e puxar essa base até mais ou menos aqui, como vocês podem notar. Depois disso, o que eu hei de fazer é um processo bem simples. Eu vou dar um Ctrl R aqui abaixo, até mais ou menos aqui. Depois vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face e essa face, vou dar um X assim e vou pressionar aqui no faces para criar aquela nossa porta, como vocês podem notar, desse jeito. Depois disso, o que eu hei de fazer, eu vou sair da visão da câmera através da roda do mouse, vou dar um Shift A e adicionar um cubo e vou dar um SX assim, desse jeito, vou dar um SX novamente assim, mais ou menos assim, e vou dar um SZ até assim, minimizá-lo desse jeito aqui, diminuir a espessura do mesmo assim. Depois, agora é de fazer uma coisa que vocês simplesmente podem fazer a partir da vossa escolha, podem simplesmente definir a partir daqui dessa visão, assim, criar os vossos ajustes, não tem nenhum problema, principalmente para quem for iniciante. Mas para quem já é um pouco avançado no Blender, eis aqui um novo truque que vocês podem usar, que uma vez dominado pode alavancar a maneira como você modela no Blender. Então o que eu vou fazer a partir de agora, eu vou pressionar 5 e vou pressionar 1 desse jeito. Depois de pressionar 5, 1, o que eu vou fazer agora? Virei até nessa base aqui, ligarei o wireframe assim. Aqueles que possuem a versão mais atualizada do Blender, podem simplesmente pressionar o comando Z e vai aparecer ali a opção de wireframe. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Vou pegar essa base e vou ajustá-la aqui no centro dessas linhas aqui, como vocês podem notar. Se eu pressionar a rota do mouse desse jeito, vocês podem notar que ainda é o nosso modelo, porém está dessa maneira assim. Então pressionando 1, eu posso ver o nosso modelo a partir da lateral assim, para o melhor posicionar aqui desse lado. Depois vou pressionar 3 assim, como vocês podem ver aqui, e vou dar um SY desse jeito, vou puxar até mais ou menos aqui assim, e vou puxar mais ou menos até aqui. Vou dar um depois vou adicionar aqui uma cor, uma textura assim, virei até aqui, ligarei aqui no Node Editor assim, e virei até aqui no New assim. Depois eu vou puxar essa base para aqui para baixo e vou dar um Shift D, puxar para aqui para o meio assim. Vou dar um Shift D novamente e puxar para aqui para o meio assim. Depois disso, o que eu vou fazer, vou pressionar 5 assim e virei até aqui, pressionar aqui no Solid para o Solid Mode assim, como vocês podem ver assim. Então, com aquela simples definição, vocês podem notar que o nosso modelo está bem centralizado aqui na nossa aba. Então, com essas bases centralizadas, eu vou pressionar 5, 3, assim. Depois disso, vou dar um Shift D, assim. E vou dar um RX 90 graus, assim, para centralizar essa base no meio. Depois eu vou voltar a selecionar aquela nossa função ali, mas antes disso, uma vez que já está centralizado no meio, é só dar um SZ assim e puxar até mais ou menos aqui, ajustar um pouco, dar um SZ até mais ou menos assim e ele ficar ajustado aqui. Depois vou dar um Shift D, vou puxar até aqui nessa base aqui, vou dar um Shift D novamente, vou puxar até aqui para sair essa nossa grade. Uma vez que já temos essa nossa base aqui necessariamente configurada, já temos a grelha, eu vou selecionar essa parte aqui, vou colocar o meu dedo no Shift sem retirar e vou selecionar essa base e essa base e vou puxar um pouco para baixo desse jeito. Depois vou pressionar 5 assim para sair. Vocês podem notar que temos aqui a nossa grelha aqui bem ajustada aqui no nosso Blender. Entrando na nossa visão da câmera, pressionando 0, vocês podem notar que já temos aqui a nossa base bem definida, desse jeito. Então o que nós iremos fazer a partir de agora, iremos fazer agora um exercício bastante simples. Eu vou pressionar Shift A, vou adicionar um cubo, vou dar um S assim, minimizá-lo, minimizá-lo até mais ou menos aqui. Depois o que eu vou fazer, vou dar um SY assim, e vou puxá-lo até aqui na lateral, até ele sair aqui para fora, desse jeito, assim.
Depois eu vou dar um SX assim, vou puxar até aqui, vou puxar assim mais ou menos até aqui, como vocês podem ver, assim. Depois disso, o que eu vou fazer, vou pressionar 5, 3, depois vou pressionar 1 assim, para ter essa visão. Vou entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R, vou puxar essa base até aqui. Vou entrar na seleção por face, vou vir até aqui em cima, selecionar essa face, dar um 1 e vou dar um E de Extrude, assim, puxar até aqui, elevar um pouco assim, 1 centímetro, assim. Depois vou dar um Ctrl R, vou puxar até aqui, assim. Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou pressionar 1, vou dar um E e puxar até aqui, 1 centímetro, assim, passar apenas 1 centímetro, dar um Ctrl R, puxar até aqui na seleção por face, selecionar essa face, pressionar 1, assim, dar um E até mais ou menos aqui, desse jeito, assim. Dar um Ctrl R novamente e puxar até mais ou menos aqui de forma centralizada, aumentar aqui um pouco o tamanho para ajustar com mais precisão, assim. Assim, depois entrar na seleção por face. Em primeiro lugar, vou selecionar essa face daqui de baixo. Opa! Oh, perdão, galera. Vou vir aqui na seleção por wireframe, assim. Vou selecionar essa face daqui de baixo. Depois vou voltar para o Solid Mode, assim. Só para poder selecionar aquela barra de baixo. Vou pressionar 1. Então o que eu vou fazer? Vou ajustar essa nossa base aqui na linha, assim. Assim. Depois vou pressionar essa face. Vou pressionar 1. Vou dar um E e puxar até aqui. Depois daí vou entrar na visão sólida. Vou puxar um pouco essa base até aqui. Depois vou pressionar 5 e vou pressionar 0 para entrar na visão da câmera. Já temos aqui a base do nosso modelo para a geração da porta. Então, galera, vocês conseguiram aprender e pegar esses ensinamentos básicos até aqui. Eu necessariamente vos incentivo, se ainda não pegaram, que voltem a reassistir esse vídeo de modo a necessariamente absorver todo o conhecimento que eu necessariamente dei aqui. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, pois se você chegou aqui, isso demonstra necessariamente interesse, e quando você se interessa, necessariamente você vai querer se inscrever nesse canal para poder aprender cada vez mais comigo aqui no canal Blender and Arts. Se inscreva também para me ajudar a atingir os 10.000 inscritos no canal, pois essa é minha grande meta e o meu grande sonho nesse canal, fazer ele um dos melhores de modelagem 3D. Eu sou o Denilson, até a nossa segunda parte desse vídeo.